Olá, o assunto desta aula é cálculos de pH em soluções aquosas, ácidos e bases fortes, parte 2. Ácidos fortes se dissociam completamente, por isso, a concentração de H3 ou mais é igual à concentração do ácido em cada uma das suas dissociações. Temos aqui o exemplo do ácido clorídrico em solução aquosa, que se dissocia em H+ e Cl-. Ora, se ele é um ácido forte, ele se dissocia completamente. Isso quer dizer que, se eu tiver uma solução com a concentração de 1 mol por litro de HCl, todo esse 1 mol por litro se transformará em 1 mol por litro de íons H+ e 1 mol por litro de íons Cl-. Então, eu terei ali uma concentração de H+ igual a 1 mol por litro. E eu vou utilizar esse valor para calcular o pH. Vamos aqui utilizar um exemplo. Calcule o pH de uma solução de ácido clorídrico, HCl, na concentração de 0,1 mol por litro. Então, eu vou fazer o cálculo do pH pela fórmula pH igual a menos log da concentração de H3 ou mais. Então, eu vou ver se o meu ácido, que é o ácido clorídrico, é um ácido forte ou fraco. Então, se você quiser, pode dar uma revisada lá na aula de funções inorgânicas para ver como se classifica um ácido em forte ou fraco. O HCl é um ácido forte, portanto, a concentração de H3 ou mais é igual à concentração de HCl. Logo, a concentração de H3 ou mais será 0,1 mol por litro, porque no enunciado fala que a concentração de HCl é 0,1 mol por litro. Então, a concentração de H3 ou mais será 0,1 mol por litro, portanto, eu posso colocar aqui pH é igual a menos log de 0,1. Então, eu vou na calculadora e faço menos log de 0,1 e vou encontrar o valor 1. Então, o pH dessa solução tem pH igual a 1. Então, esse exercício ficou simples, porque é um ácido forte, que dissocia completamente, e ele já me deu o valor da concentração desse ácido na unidade certa, que é mol por litro. Então, deixa eu reforçar isso aqui. O cálculo do pH é com o valor da concentração em mol por litro. Esse colchete aqui significa valor de concentração em unidade mol por litro. Correto? Isso é muito importante. Agora, nesse exercício aqui, já tem um complicador. Por quê? Vamos ler o enunciado. Calcule o pH de uma solução de ácido nítrico na concentração de 3,15 gramas por litro. Então, agora não é tão simples porque ele não me deu o valor da concentração em mol por litro. Por que não é tão simples? Porque para fazer o cálculo do pH, a fórmula é menos log da concentração de H3 ou mais em mol por litro. Esse colchete está dizendo mol por litro. Como ele não me deu o valor direto em mol por litro, neste caso é necessário converter a concentração de gramas por litro, que é o valor que ele me deu, para mol por litro. Como que eu faço isso? Bom, provavelmente deve ter mais de um jeito de fazer. Eu vou ensinar aqui o jeito que eu faço, tá bom? E eu faço através de uma regra de 3. Então, raciocinem comigo aqui. Seria muito bom se esse 3,15 gramas estivesse em mol. Então, eu quero saber quanto é esse valor de 3,15 gramas em mol. Quanto que equivale isso em mol? Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês no formato de regra de 3. Eu escreveria desse jeito aqui, ó. Quanto que equivale em mol? Quanto significa X? Ou seja, eu não sei. X mols, né? Quantos mols que equivalem a 3,15 gramas de ácido nítrico?
Então, ou seja, 3,15 gramas de ácido nítrico equivalem a quantos mols de HNO3? X mols. Se eu descobrir esses X mols, esse X mols já vai ser o valor em mol por litro. Então eu vou estar, tipo assim, desmanchando isso aqui e colocar no lugar dele o valor equivalente em mols, tá bom? Mas isso aqui é só metade de uma regra de 3. Eu precisaria de outros dois números aqui embaixo. Um número em grama e um número em mol, mas números já definidos, ou seja, tantas gramas equivalem a tantos mols. E ele me deu isso aqui em cima, ó. Ele me deu, olha só, ele falou que a massa molar é 63 gramas por mol. Vai lá na nossa aula de cálculos, soluções e cálculos, para vocês poderem ver lá como que eu resolvo esse tipo de coisa para vocês. Isso aqui significa o seguinte, 63 gramas por mol, ou seja, para cada 1 mol. Ó, cada 1 mol de HNO3 tem 63 gramas. Então, eu uso essa informação junto com a pergunta que eu bolei, né? que é o que eu quero saber. Eu quero saber o equivalente em mol de 3,15 gramas. Então, eu junto essas duas coisas para descobrir esse valor de X. Tá legal? Então, agora eu multiplico cruzado isso aqui e eu tenho 63x igual a 3,15 vezes 1. 63x é igual a 3,15. Eu passo 63 para o lado de lá dividindo. Então, fica 3,15 dividido por 63, que é 0,05 mol de HNO3. O que é esse 0,05 mol de HNO3, gente? É o número de mols correspondente a 3,15 gramas, que é o que? O valor que eu posso substituir aqui, ou seja, 0,05 mol por litro. Né? Então, isso é o valor de concentração de HNO3. Então, como o HNO3 é um ácido forte, a concentração de H3O+, é igual à concentração de HNO3. E agora eu descobri que esse 3,15 pode ser substituído por 0,05. Então, 0,05 mol por litro. Agora eu já posso fazer pH é igual a menos log de H3O+, menos log de 0,05, que dá 1,30. Então, descobri o valor de pH dessa solução de H3O+, nessa concentração, que eu converti ela para mol por litro. E encontrei o valor de 0,05. Coloquei no menos log, fui na calculadora e descobri 1,30. É assim que resolve esse exercício aqui. Agora vamos para a parte de base forte. Bases fortes se dissociam completamente. Por isso, concentração de OH- é igual a X vezes a concentração da base. E X é o coeficiente de balanceamento da equação de dissociação da base. Vamos aqui fazer esse exemplo. Calcule o pH de uma solução de hidróxido de cálcio, CaOH2, na concentração de 0,05 mol por litro. Então, olha só, como o CaOH2 é uma base forte, a concentração de OH- vai ser igual a 2 vezes a concentração de CaOH2. Logo, a concentração de OH- será 2 vezes 0,05, que é 0,1. Tá, de onde que vem esse 2? Esse 2 é o xzinho aqui, ó, 2 vezes a concentração da base. Tá, mas eu não entendi por que ele é 2. Ele é 2 por causa disso aqui, olha. O CaOH2, ele se dissocia em Ca2+, mais 2OH-. Então, volte lá na aula de funções inorgânicas para ver como dissocia uma base. Às vezes aparece um número aqui na frente do OH-. Esse número que é o xzinho, é o coeficiente de balanceamento. Então, pode ser que apareça algum número aqui. Se aparecer algum número aqui, esse número multiplica o valor da concentração em mol por litro. Se não aparecer nenhum número, é porque o número é 1. E aí você não precisa multiplicar. Tudo bem? Então, nesse caso apareceu, então multiplicou, deu 0,1. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou na expressão de Kw, que é concentração de H3O+, vezes OH-, que é 1 vezes 10 a 14.
e eu descobri que a concentração de OH- é 0,1, então eu substituo esse valor aqui. Concentração de H3O+ vezes 0,1 é 1 vezes 10 a menos 14. Eu passo 0,1 para lá dividindo. Então fica a concentração de H3O+ é 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 0,1, que vai dar igual a 1 vezes 10 a menos 3. Então eu encontrei o valor de H3O+, que é 1 vezes 10 a menos 3. Agora eu vou partir para pH é igual a menos log da concentração de H3O+. E eu já encontrei ela aqui, aí eu vou substituir ela aqui. pH é igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 13. Menos log de 1 vezes 10 a menos 13 na calculadora vai dar 13. Então, o pH da base hidróxido de cálcio na concentração 0,05 dá 13. Um último exemplo para a gente terminar a aula é: calcule o pH de uma solução de hidróxido de potássio, KOH, na concentração de 2,8 gramas por litro. Então agora não está na concentração mol por litro, está em grama por litro, então eu tenho que fazer de novo aquela regra de 3 para converter, tá bom? Então neste caso é necessário converter a concentração de gramas por litro para mol por litro. Então eu faço igual daquela outra vez. Eu quero saber quantos mols que equivalem a esses 2,8 gramas aqui. Para isso eu utilizo essa informação aqui. Sabendo que cada 1 mol tem 56 gramas. Então eu multiplico cruzado, eu vou ter 56x é igual a 2,8 vezes 1. 56x é igual a 2,8. X é igual a 2,8 dividido por 56, que vai dar 0,05 mol de KOH. Então, esse 0,05 mol de KOH é o valor em mol equivalente ao 2,8 gramas. Como 2,8 gramas era gramas por litro, esse 0,05 mol também é 0,05 mol por litro de KOH. Tá bom? Então, como KOH é uma base forte, a concentração de OH- será igual a 1 vezes a concentração mol por litro de KOH, que é 0,05 mol por litro que nós descobrimos. Então, a concentração de OH- é 0,05 mol por litro. Agora, por que 1? Porque quando você dissocia o KOH, o coeficiente de estequiométrico é 1, porque não tem o númerozinho aqui embaixo do OH. Você vai ter que fazer lá a dissociação e você vai descobrir que esse aqui é 1, tá bom? Então, a concentração de OH- é 0,05. Então, eu vou fazer igual no exercício anterior, eu vou utilizar essa expressão aqui, que é proveniente do KW. Eu descobri que a concentração de OH- é 0,05. Então, eu vou substituir ela aqui. Concentração de H3O+ vezes 0,05 é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Então, eu vou passar esse 0,05 para lá dividindo. Então, vai dar a concentração de H3O+ é 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 0,05, que dá 2 vezes 10 a menos 13. Então, eu encontrei o valor da concentração de H3O+. Aí, eu vou partir para pH é menos log da concentração de H3O+. E aí, eu substituo o valor de H3O+ por esse valor que eu encontrei. Então, menos log de 2 vezes 10 a menos 13. Vou na calculadora, menos log de 2 vezes 10 a menos 13 vai dar 12,70. Então, como ela é uma base, deveria dar mesmo o pH de 12,70, que é a faixa básica. Tá bom? Então, chegamos na resposta final desse exercício. Então, desse jeito, nós terminamos a nossa aula de cálculo de pH de ácidos fortes e bases fortes. Então, finalizamos aqui. E vamos passar nas próximas aulas a falar de ácido fraco e base fraca. Agradeço a todos pela atenção.